E então, pessoal, vocês estão animados para a nossa excursão de hoje? Sim! Onde é que nós vamos, professor? Eu acho que a gente vai num parque. Ou no zoológico. Na verdade, a gente vai no museu. Queria ter ido ver o filme do Pelé. Gente, animação, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre arte e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão ver só. Hoje nós iremos falar sobre um movimento que foi muito importante na história da arte. Olhando esses 3 quadros, algum de vocês sabe me dizer qual movimento é esse? Professor, é aquele que tem o Van Gogh. É esse mesmo. O nome dele é pós-impressionismo. Então, preste bastante atenção para nós aprender um pouco mais sobre esse movimento. Professor, vai valer ponto? Vai sim. E aí, pessoal, como vocês estão? Quem é você? É mesmo? Perdão por não me apresentar. Eu sou a narradora do vídeo. Ué, mas como assim narrar? Silêncio, não estraga meu vídeo. Vamos começar então. O pós-impressionismo foi um movimento que surgiu na Europa, mais especificamente na França, no final do século XIX e início do século XX. Nessa época, a França estava vivendo a Belle Époque, ou Bela Época, onde acontecia o surgimento da industrialização, as evoluções, as tecnologias, e foi exatamente dentro desse contexto que o pós-impressionismo surgiu. Esse movimento tão inovador e tão incrível começou a despontar de vez aproximadamente em 1880 e permaneceu até o surgimento do cubismo em 1907. Esse movimento tão incrível que nós conhecemos até hoje é o pós-impressionismo. Ele deixou o seu legado e trouxe uma inovação artística significativa. Os pós-impressionistas valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Eles não queriam apenas reproduzir a realidade, o efeito da luminosidade, as técnicas, entre outras coisas como os impressionistas faziam. Eles literalmente queriam ir além do impressionismo. Isso acabou criando um rompimento entre eles. No pós-impressionismo não haviam regras pré-definidas como houveram em outros movimentos. Cada artista fazia a sua maneira, criava suas próprias regras. Se observarmos as pinturas, vemos que em sua maioria elas possuem pinceladas diversas e cores mais marcantes. Dentre suas características, nós podemos destacar o uso de cores vivas, o emprego da bidimensionalidade, retrato de temas da vida real, utilização de cores, luz e texturas, visão subjetiva, uso da técnica pontilhista, experimentação da força da imagem, o contorno de segurança e a liberdade de cor, e a superação de tendências artísticas do impressionismo. Antes de continuarmos, eu queria saber se algum de vocês conhece outros artistas do pós-impressionismo. Professor, eu sei de o Soroati. Você quis dizer o Seurat? Georges-Pierre Seurat foi o propulsor do que nós conhecemos como neo-impressionismo ou pontilhismo. Essa técnica pontilhista esteve muito presente no pós-impressionismo. Inclusive, o pontilhismo e o simbolismo são conhecidos como pós-impressionistas por terem acontecido na mesma época que o pós-impressionismo. Aproveitando que estamos falando sobre esse artista, eu quero destacar aqui alguns artistas do pós-impressionismo. O primeiro deles é Paul Cézanne. Cézanne nasceu em 19 de janeiro de 1839 em Provença, na França. Seu pai era dono de uma chapelaria e mais tarde um banco, então ele tinha uma boa condição financeira. Para agradar o pai, ele estudou direito, mas quando ele percebeu que aquilo não era para ele, abandonou a faculdade para se dedicar só à pintura. Ele foi para Paris, mas por duvidar do seu próprio talento na época, voltou para Provença e começou a trabalhar com seu pai. Porém, logo desistiu disso e voltou a pintar. Em Paris, começou a pintar partindo do impressionismo, mas já se podiam perceber as formas mais estruturadas em suas pinturas. Ele admirava as figuras sólidas, firmes, e começou a buscar isso em suas obras.
Ele queria alcançar uma harmonia natural que a própria paisagem oferecia. As suas obras, de maneira geral, possuíam muitos elementos geométricos e ele utilizava a cor para construir as imagens. E acreditava que por trás das coisas havia uma essência imutável que estaria na geometria. Uma curiosidade sobre ele é que ele era tão sério e solitário que recebeu o título de eremita inabordável, quase um ogro. Ele era mais racional, analítico, focado no seu trabalho, quase obsessivo com isso. Dentre as suas pinturas, eu quero destacar a obra O Cesto de Maçãs. Nessa obra nós vemos todas as características que eu citei anteriormente. Figuras sólidas, geométricas, usando as próprias cores para tornar os objetos mais bidimensionais. As cores são fortes e a imagem é bem iluminada. Ele costumava fazer bastantes obras assim, são quase uma marca registrada dele. Outro artista que eu quero destacar é Paul Gauguin. Gauguin nasceu em Paris, na França, em 7 de junho de 1848. Ele navegou por 6 anos depois de se alistar na Marinha e em 1871 se tornou um empresário de sucesso, mas após perder o emprego, decidiu se dedicar completamente à pintura. Ele começou a partir do impressionismo, mas não se deu muito bem não. Então ele foi para Pont-Aven, na Bretanha, buscar inspiração de uma vida mais primitiva. Depois de ir para vários lugares, ele foi para o Tahiti buscar inspirações ainda mais primitivas e selvagens. Gauguin era instintivo, ele buscava isso, ele buscava o primitivo, o selvagem, o genuíno. Ele procurava a sensação pura, que não era contaminada pela razão ou pela sociedade. Acreditava na imaginação, suas obras eram cheias de criatividade. Eu quero destacar a obra De Onde Viemos, O Que Somos e Para Onde Vamos. Essa obra mostra completamente isso, a selvageria, o primitivo, a simplicidade explícita nos personagens, a criatividade, as cores. Tudo isso está diretamente ligado ao que Gauguin buscava. O terceiro e talvez mais conhecido deles seja Vincent Willem van Gogh. Ele nasceu em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, em 30 de março de 1853, filho de Anna e Theodorus van Gogh, um pastor. Ele começou a trabalhar aos 16 anos em uma galeria chamada Copio, em Haia. Aos 20 ele foi transferido para a filial em Londrina, mas depois de um tempo foi demitido, e nesse ponto ele já não acreditava mais naquela profissão. Por isso em Londres ele tentou ser professor auxiliar, assistente social, pregador, mas ele não obteve muito sucesso. Então, em 1878, ele foi para Borinage, na Bélgica, trabalhar como pregador leigo nas minas de carvão. E ele foi despedido após 6 meses. Então voltou para a Holanda e decidiu que seria artista. Ele teve o início de carreira também partindo do impressionismo, mas a gente pode observar um certo exagero já nas suas obras. Por exemplo, Os Comedores de Batata, de 1885. Então ele se mudou para Arles, alugou a Casa Amarela e fez dela o seu ateliê. Inclusive nessa época ele chamou Gauguin, seu amigo, para morar com ele. E foi aí que começou a surgir um novo Van Gogh. Ele possuía um perfil mais emocional, vibrante e sentimentalista. Os sentimentos da sua vida pessoal eram muitas vezes misturados ao seu trabalho. Em suas obras, ele usava cores fortes. E ele sabia que o uso dessas cores complementares faziam com que cada uma delas parecessem mais brilhantes, e ele usava essas cores para representar seus sentimentos. Sua vida foi cheia de crises de loucura quando, por exemplo, ele cortou a própria orelha e seu trabalho pelo amor aos pobres. Ué, mas por que ele cortou a orelha? Bom, não se sabe ao certo o motivo dele ter cortado a sua própria orelha, mas o mais provável é que ele e Gauguin tenham tido uma briga muito feia. E então Gauguin disse que iria embora e num surto Van Gogh cortou a própria orelha. Outra suposição é que seu irmão Theo iria se casar e após receber essa notícia Van Gogh ficou com medo de perder a sua ajuda que recebia do irmão e cortou a própria orelha. O seu talento e a sua forma de pintar são coisas que, até os dias de hoje, trazem uma emoção, um sentimento, algo muito forte, exatamente como o próprio Van Gogh queria que acontecesse, sabe? E, infelizmente, durante a sua vida, ele vendeu apenas um quadro, que foi para o seu próprio irmão. Destaco aqui uma das obras mais belas e muito admirada por mim, particularmente, A Noite Estrelada. Essa obra foi feita em 1889, quando Van Gogh estava internado em um hospício, e retrata a vista da janela de seu quarto pouco antes do nascer do sol,
com o vilarejo idealizado pelo artista. As cores vivas, o contraste e os traços dão a impressão de movimento e trazem vida à obra. A emoção que ele passa é incrivelmente surpreendente e tocante. Esses 3 artistas são a base do pós-impressionismo e eles uniram mais pela sua personalidade do que com o objetivo de criar uma escola artística. Ambos trabalhavam de forma solitária e foram muitas vezes incompreendidos, mas mesmo sendo incompreendidos e criticados, eles estão para sempre eternizados em suas obras, que são magnificamente fantásticas. Acabamos por aqui, pessoal. Por hoje é só isso. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Professor, da próxima vez a gente pode ir no cinema? Olha, isso daí a gente vai ter que ver com o diretor. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar se vocês quiserem. Um abraço e até a próxima!